Eu tinha dois amigos próximos chamados Jay e Paul. Passamos algum tempo juntos, mas quando chegou a hora da formatura, Jay teve que se mudar para outra cidade com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Após concluirmos os estudos, e Jay ter se instalado com sua família, Paul e eu fomos convidados para uma visita à sua nova casa durante um fim de semana. Por tédio, decidimos ir na floresta e em um campo próximo. Foi assim que descobrimos um belo rio, que transmitia uma sensação de paz. No entanto, acabamos nos perdendo. Tentamos seguir o rio, mas não tínhamos certeza se estávamos indo rio acima ou abaixo, já que não ouvíamos nenhum som ao nosso redor. Rapidamente, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para os pais de Jay e pedir ajuda para nos resgatarem de onde quer que estivéssemos. Embora não encontrássemos uma estrada pavimentada, ou rua nas proximidades, continuamos a seguir o rio, até chegarmos a uma antiga igreja feita de tijolos bastante deteriorados. Havia um estacionamento de terra e uma estrada que levava até lá, mas estava tomada pelo mato. Decidimos entrar na igreja, na esperança de encontrar alguém e pedir para usar o telefone, além de obter o endereço do local. Observamos que havia 3 carros antigos sujos e enferrujados no estacionamento. Eles eram claros ou costumavam ser, provavelmente dos anos 60 ou 70, com pneus furados ou faltando. À medida que nos aproximávamos, ouvimos músicas e pessoas cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados ao perceber que havia pessoas lá, então entramos na igreja, que parecia bastante antiga e em ruínas. Espiamos pelas portas principais do salão, e vimos que havia algumas pessoas vestidas modestamente. Assim que entramos, uma idosa de cabelos brancos usando óculos bem estranhos, que tocava piano, parou de tocar e nos encarou com uma expressão vazia no rosto. O que aconteceu em seguida realmente me marcou, algo que nunca vou esquecer enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar, colocaram suas partituras e lentamente viraram a cabeça para nos encarar com olhares distantes e pouco acolhedores. Jay disse: "Desculpem por interromper, só queremos usar o telefone para chamar alguém para nos buscar." Ninguém disse nada, a igreja ficou silenciosa como a morte, além do rangido dos bancos de madeira sob o peso das pessoas. Lentamente, voltamos pela porta, deixando-a fechar atrás de nós. Olhamos um para o outro, assustados e silenciosamente perturbados. Começamos a caminhar pela estrada de terra, e quando Paul mencionou a ausência de cruzes ou símbolos cristãos lá dentro, olhamos para trás e vimos que cerca de uma dúzia daquelas pessoas, todos homens, haviam saído da igreja e nos observavam atentamente enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr pela estrada de terra. Pareceu uma eternidade até que finalmente chegamos a um posto de gasolina muito antigo e abandonado, com a aparência de um desses postos de serviço do passado. Ao entrar na loja, percebemos que a maioria das prateleiras estava vazia. Lá estava Davis, um homem idoso de pele morena, usando um boné sujo e oleoso, sentado atrás do balcão, lendo um livro antigo com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele levantou os olhos e nos disse: "Vocês estão perdidos, não é? Basta sair pela porta por onde entraram, fazer uma curva à direita e seguir a estrada até encontrarem um poste de telefone. Siga em linha reta a partir do poste e vocês chegarão a uma rodovia." Agradecemos ao homem e partimos apressadamente. Enquanto caminhávamos pela estrada em direção ao telefone, o homem nos contou brevemente o caminho. Em seguida, ficou parado em frente ao posto de gasolina, observando com um sorriso desdentado no rosto. Chegamos e viramos à direita, seguindo a trilha em direção à rodovia mais próxima. Após cerca de meia hora de caminhada, o dia começou a escurecer e alcançamos a rodovia. Tentamos acenar para algumas pessoas que passavam pelo local, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Explicamos que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jay. O policial assobiou e disse que estávamos realmente perdidos. Levou cerca de 20 minutos para que ele nos levasse de volta à casa de Jay. Durante a conversa casual, o policial nos alertou sobre a necessidade de cuidado naquela região, mencionando a presença de bruxas há muitos anos. Ele compartilhou uma história de 5 anos atrás, quando ele e seus amigos Jones e Sam fizeram algo extremamente estúpido em uma igreja abandonada perto de suas casas. Embora não fossem mais amigos de Jones, ele e Sam ainda conversavam frequentemente sobre aquela história. A igreja ficava em uma estrada fechada e abandonada há muitos anos, e eles costumavam se envolver em atividades tolas para passar o tempo.
Agora, morando longe, o policial não tinha certeza se a igreja ainda existia ou em que condição se encontrava. Naquela época, eles tinham 18 anos, e usavam um tabuleiro Ouija. Planejaram uma visita à igreja em uma noite, em busca de emoções assustadoras. Tendo estacionado à beira da estrada, pois a estrada até a igreja estava bloqueada, eles caminharam com uma lanterna pela estrada íngreme até o local, tentando não chamar atenção. Nós, os três, subimos a colina e ligamos nossas lanternas, pois a igreja estava cercada por bosques em todas as direções. Ao lado dela, havia um estacionamento de cascalho. A igreja havia sido invadida inúmeras vezes antes e estava coberta de pichações. A grande porta da frente já estava danificada, então 2 de nós tiveram que trabalhar juntos para abrir ela, pois estava arrastando no chão. Uma vez dentro, naturalmente, olhamos ao redor com nossas lanternas para garantir que não havia mais ninguém. A sensação de estar naquele lugar era definitivamente assustadora. Por volta das 6h10, Sam montou o tabuleiro e tirou 3 velas de sua mochila, acrescentando um toque a mais na experiência. Ele colocou as velas em triângulo ao redor do tabuleiro e as acendeu. Desligamos nossas lanternas, deixando apenas a luz das velas, criando uma atmosfera estranha e desconfortável. A visibilidade era extremamente baixa, mal conseguíamos enxergar. Começamos a brincar com o tabuleiro, e Sam era quem mais falava. Neste ponto, não me recordo exatamente o que ele disse, mas ele iniciou com as típicas perguntas clichês do tabuleiro, como, há alguém aí? A prancheta começou a se mover e todos começamos a rir. Eu sabia que um deles estava movendo propositalmente. Sinto que é impossível brincar com um tabuleiro entre amigos, sem alguém trapacear movendo a prancheta. No entanto, decidimos seguir em frente, e quem quer que estivesse movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um estranho som de rachadura vindo do altar da igreja. Por volta das 7h05, o som de rachadura nos assustou, e todos nós corremos para direcionar nossas lanternas e telefones para o altar. Não havia ninguém lá, pelo menos não conseguíamos ver ninguém. Embora tenha sido assustador, o local era antigo e deteriorado, então alguns ruídos estranhos não pareciam tão incomuns. Continuamos jogando, revezando para fazer perguntas ao tabuleiro. No entanto, o tabuleiro parou de se mover. Acredito que o som de rachadura assustou todos nós, levando a brincadeira mais a sério. Isso continuou por algum tempo até que outro som vindo do altar quebrou o silêncio. Antes mesmo de termos tempo para iluminar a área com nossas luzes, algo caiu sobre o tabuleiro, fazendo a gente pular e gritar. Era uma pedra do tamanho de uma bola de tênis. Apenas alguns segundos antes, todos os três estávamos com as mãos no tabuleiro, então era impossível que qualquer um de nós tivesse jogado a pedra. Assustados, levantamo-nos e corremos para fora da igreja, deixando para trás o tabuleiro e as velas. Descemos correndo a colina e voltamos para o carro, com medo de que estivéssemos sendo perseguidos. Não ficamos por perto. Dirigi de volta para a casa de Jones, onde ficamos sentados no carro por cerca de meia hora, conversando e imaginando o que havia acontecido. Sam, sendo muito religioso e supersticioso, estava convencido de que tínhamos entrado em contato com um espírito. Eu, pessoalmente, não acredito nessas coisas. Acredito que havia outra pessoa na igreja, o que considero igualmente aterrorizante. No dia seguinte, Sam e Jones voltaram à igreja para recuperar o tabuleiro, e para tornar as coisas ainda mais estranhas, ele havia desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar. Ao perceberem isso, decidiram sair imediatamente. Essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Aconteceu em uma região muito rural do interior. Eu estava com minha namorada Mary, apenas conhecendo a região de carro. Exploramos uma área para avaliar se era um lugar onde gostaríamos de viver. Era um local tranquilo e espaçoso, exatamente o que procurávamos. Ambos éramos católicos, embora minha parceira tivesse uma preferência maior por frequentar a igreja do que eu. Em um dia de semana, durante o meio do dia, quando o tráfego era mínimo, olhamos diversas coisas na região que eram importantes de se verificar antes de decidir sobre a mudança. Uma das principais razões para considerarmos uma área rural foi o fato de Mary ter sido cavaleira durante a maior parte de sua vida, e ela precisava de um celeiro para seus cavalos.
Enquanto analisávamos algumas propriedades listadas para venda, passamos por uma charmosa igrejinha situada à beira de uma estrada muito tranquila. O estacionamento estava repleto de carros, mas não muito longe da última propriedade que havíamos observado. Marissa cutucou meu ombro e sugeriu que verificássemos se estava ocorrendo algum evento na igreja. Estacionei ao lado de uma antiga minivan vermelha em um pequeno lote de terra transformado em estacionamento. A maioria dos carros no estacionamento era mais antiga, possivelmente devido à renda mais baixa da área. Abri a porta da igreja para nós e entramos. A visão era bem menor do que esperávamos, com apenas 4 fileiras de bancos, cortadas ao meio por um corredor central. Havia cerca de 15 pessoas lá, mas não pareciam ser uma multidão idosa como costuma ser em muitas igrejas. Todos pareciam estar sentados em silêncio, envolvidos em alguma forma de oração. À medida que nos sentávamos no banco de trás, as pessoas mais próximas começaram a nos olhar, um de cada vez. Eles olhavam para ver o que os outros estavam olhando, e em seguida, direcionavam o olhar para nós. Mary e eu nos olhamos nervosos, e olhamos para trás. Tudo o que conseguimos fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Sentimos como se estivessem nos observando intensamente. Na parte de trás da igreja, percebi que nenhum dos presentes estava vestido adequadamente para um evento religioso. Foi nesse momento que percebi que não havia nenhuma mulher ali, exceto Mary e eu. Todos pareciam estar olhando mais para Mary do que para mim. Um homem com máscara estava na frente, supostamente como um líder religioso, o que me fez questionar quem nos convidou para estar ali. Tomei a iniciativa de responder e disse que estávamos apenas de passagem, e que notamos que estava ocorrendo uma cerimônia. O homem mascarado, claramente não um padre, e aquela não parecia ser uma igreja católica, nos ordenou que saíssemos imediatamente. Concordamos e levantamos, correndo em direção ao carro. Não perdemos tempo e deixamos aquele estacionamento imediatamente. No espelho retrovisor, percebemos alguém saindo do prédio e entrando em uma van estacionada. Sentimos que não poderíamos ser seguidos, mas vimos a van cinza nos perseguindo no reflexo. Mary tinha a localização do departamento de polícia em seu celular, então dirigimos diretamente para lá. A van nos seguiu o tempo todo, não colada na gente, mas o suficientemente próximo para que ficasse claro que estávamos sendo seguidos. Assim que chegamos ao estacionamento da segurança pública, a van continuou na estrada e foi embora. Dirigimos direto para casa e nunca mais voltamos mais. Estava evidente que tínhamos acabado em algum tipo de reunião cultista, mas não entendíamos por que alguém estava nos seguindo, ou por que realizavam a reunião em plena luz do dia. Também não entendíamos por que não trancaram a porta da igreja. Lembro de quando era escoteiro e nossas reuniões aconteciam em uma escola católica, seja no ginásio ou em uma das salas. Tinha apenas 9 anos na época. Isso aconteceu alguns dias antes do incidente na igreja, quando minha mãe, meu irmão e eu estávamos na missa. Geralmente íamos à igreja a cada 2 semanas, pois costumava ser tarde, então nos sentávamos no fundo ou ao lado das portas, caso não houvesse assentos disponíveis. Naquele dia, sentamos no canto de trás. Durante a missa, notei um homem mais velho com óculos e um bigode branco encostado na parede à minha esquerda. Ele me olhava enquanto eu observava e tentava fazer uma cara engraçada, mas o que ficou gravado na minha memória foi sua expressão estranha e assustadora. Eu tinha apenas 9 anos, mas aquilo me perturbou. Senti-me desconfortável e estranho. Tentei evitar olhar para ele, mas percebia que ele continuava me observando toda hora. Quando olhei novamente, ele fez uma expressão estranha, provavelmente tentando ser engraçado, mas só conseguiu parecer mais estranho ainda. Minha mãe percebeu e me cutucou no ombro, sussurrando para ignorá-lo. Acredito que ela também o encarou com raiva. Quando olhei novamente naquela direção, o homem não estava mais lá, ele tinha se afastado para outro lugar. A próxima coisa que me recordo é daquela máscara. Eram por volta das 14h20 quando me aproximei para a comunhão. Ao retornar ao meu assento, o homem estava novamente naquele lugar, olhando para mim com um sorriso constante. Minha mãe percebeu novamente, e assim que terminamos a comunhão, ela disse ao sair, que não gostou da forma como aquele sujeito nos olhava. Agora, quando os escoteiros entravam em ação no final de nossas reuniões, costumávamos nos divertir com competições ou jogos. Naquele dia, estávamos participando de uma caça ao limpador,
em que os itens que deveríamos encontrar estavam relacionados ao tema do escotismo. Lembro-me de alguns itens da lista, como um kit de primeiros socorros, uma corda, uma lanterna. Fomos divididos em duas equipes, cada uma com uma cópia da lista. A equipe que encontrasse o maior número de itens seria a vencedora. Exploramos uma área de jogo que variava da academia ao refeitório e alguns quartos adjacentes. Eu corria por salas e corredores minúsculos que nunca havia visto antes, em busca dos itens da lista, mas não tive muita sorte. Por volta das 14h45, acabei em um corredor estreito, nos fundos da lanchonete, próximo à cozinha. Nesse corredor, havia um freezer de sorvetes repleto de picolés. Olhei dentro do freezer, mas não encontrei nenhum dos itens. Decidi ser sorrateiro e peguei um dos picolés. Foi quando ouvi a voz de um homem à minha direita. Olhei e reconheci o mesmo homem da igreja alguns dias antes. Ele se aproximou sorrindo e disse algo como "não deixe que eles te vejam". Fechou a porta do freezer, segurou minha mão e afirmou que havia guloseimas melhores nos fundos, onde as crianças não eram permitidas. Soltei minha mão e tentei sair, assustado. Porém, ele agarrou meu pulso com força. Virei-me para ele e gritei por socorro. Ele me soltou e disse para eu parar. Corri de volta para a academia e relatei o ocorrido ao líder dos escoteiros. Felizmente, meu líder não era uma pessoa amigável e afetuosa, provavelmente por ser pai. Ele informou minha mãe sobre o incidente. Por volta das 16h30, contei à minha mãe que era o mesmo homem da igreja. Meu líder dos escoteiros ajudou ela a relatar o ocorrido à igreja. Descobriu-se que aquele homem trabalhava para a igreja. Não tenho certeza exatamente do que ele fazia, mas ele morava nas dependências da igreja, o que explicava sua presença lá. O que me deixa doente é que houve acusações contra esse homem por tocar inapropriadamente um coroinha. Não consigo imaginar o que ele estava planejando fazer, se eu o tivesse seguido para onde quer que ele estivesse tentando me levar. Não sei se ele foi preso ou não, mas sei que a igreja rompeu os laços com ele depois disso.